Uma boa noite a todos os irmãos que nos ouvem. Pedimos permissão a Deus, a Jesus, para que possamos ter um bom entendimento e, consequentemente, um bom aproveitamento das palavras do Evangelho que estudaremos a seguir. Que a equipe dos benfeitores espirituais da Casa Espírita Eulália Nogueira estejam conosco, nos auxiliando. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 28, Reuniões Espíritas, itens 4 a 7. Reuniões Espíritas. Onde quer que se encontrem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei entre elas. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Prefácio. Reunir-se em nome de Jesus não quer dizer que basta reunir-se materialmente, mas espiritualmente, pela comunhão de intenção e de pensamentos no bem. Só assim Jesus se encontrará entre os que estiverem reunidos, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Estão através do seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos faria reconhecê-los, se tornassem visíveis. Quanto mais elevados forem na hierarquia, maior é seu poder de irradiação. É dessa forma que possuem o dom da ubiquidade e podem estar em vários pontos simultaneamente. Para isto, basta um raio de seu pensamento. Com essas palavras, Jesus queria demonstrar qual é o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número de pessoas que o atrai, posto que, em lugar de 2 ou 3, poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima, umas em relação às outras. Ora, para isto, basta que haja 2. Mas se essas 2 pessoas oram cada uma por si, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos e, sobretudo, se são movidas por um sentimento de benevolência mútua. Se, além disso, elas se olham com má intenção, com raiva, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos repelem-se em vez de se unirem no impulso comum de simpatia. E então, não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus é apenas o pretexto da reunião e não o verdadeiro móvel. Capítulo 27, número 9. Isso não implica que ele seja surdo à voz de uma pessoa. Só se ele disse, virei ao encontro de todo aquele que me chamar, é porque exige sobretudo o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está em mais de um do que em isolamento, porque todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que, numa reunião numerosa, se apenas 2 ou 3 pessoas se unissem de coração pelo sentimento de uma caridade verdadeira, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Portanto, não é a simultaneidade de palavras, de cantos ou de atos exteriores que compõe a reunião em nome de Jesus. É a comunhão de pensamentos se estiverem em conformidade com o Espírito caridoso, personificado por Jesus. Capítulo 10, números 7, 8, capítulo 27, números 2, 3 e 4. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que se deseja sinceramente o concurso dos bons espíritos. Prece, no começo da reunião. Rogamos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar injetar a desunião entre nós, desviando-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, tende a bondade de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos.
Desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência por nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que, dentre os sentimentos com que estaremos animados, reconheçamos nossa salutar influência. Dai aos médios que encarregareis de nos transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião se encontrarem pessoas que nela forem atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos para a luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos, se vieram com intenções malévolas. Rogamos particularmente ao Espírito, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. No fim da reunião, agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir comunicar-se conosco. Rogamos a eles que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos deram, fazendo que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião, para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, o nosso Evangelho, como sempre, nos esclarece dúvidas, nos mostra o caminho. Já na primeira frase, Jesus enaltece toda a reunião de pessoas, independente da quantidade de pessoas realizada em seu nome, seja com o objetivo de refletir sobre seus ensinos, compreendê-los, seja no esforço de querer desenvolvê-los no seu íntimo, a fim de expressá-los, os seus sentimentos, pensamentos, atitudes e ações. Pode ser uma conversa a dois, interessados em refletir sobre alguma lição do seu Evangelho, transportando-o para os dias de hoje, relacionado com um problema familiar ou social, ou uma reunião com muitas pessoas para orar e ouvir alguém falar sobre os valores espirituais por ele trazidos. Pode ser qualquer reunião, onde a tônica é o bem. Jesus irradia suas vibrações amorosas e sábias sobre todos os humanos, encarnados e desencarnados. Mas só podem receber ou sentir suas bênçãos os que se abrem para ele, os que oferecem condições para recebê-los. Assim, não basta a reunião material de pessoas, não basta citar muitas vezes o nome de Jesus. Imprescindível a presença espiritual dos seus membros, ou seja, sentimentos e pensamentos ligados ao Mestre Jesus e aos objetivos da reunião. Em qualquer momento de elevação espiritual, quando o ser se esquece de si mesmo, do lugar em que se encontra, dos seus problemas e dificuldades, sentindo elevar-se em pensamentos para o mais alto, Jesus se faz presente, ele ou os espíritos que o representam, que trabalham na sua seara. Então, todas as reuniões espíritas são iniciadas com uma prece a Deus, a Jesus, pedindo proteção dos amigos espirituais, a fim de que elas sejam realmente úteis a todos. Para isso, todos devem estar imbuídos da vontade de oferecer o melhor de si em favor das atividades programadas, porque assim os sentimentos da fraternidade, da compreensão vão se desenvolvendo nas suas mentes e nos seus corações. A reunião cresce como um ser coletivo que, atraindo espíritos bons, sempre prontos a ajudar, onde existe a boa vontade de aprender e vivenciar. Mesmo que essa atitude ainda não tenha se tornado um hábito cotidiano, onde existe desarmonia de sentimentos e de pensamentos, as reuniões não podem dar bons resultados. Afastando os espíritos bons e atraindo os que gostam de perturbar e dificultar a ação do bem. Assim percebemos que em qualquer reunião, não importando o número de pessoas, nem as palavras proferidas, nem cantos, nem gestos exteriores, o que atrai as bênçãos de Jesus e a presença de bons espíritos são a comunhão dos bons sentimentos,
que elevam a bons pensamentos, todos unidos e fraternos, imbuídos da vontade de oferecer, cada um, o melhor para todos. Por isso, em reuniões, em seu nome, com poucos ou muitos membros, só receberão as suas vibrações os que estiverem sintonizados com ele. Então, essas pessoas podem sentir as vibrações espirituais, sentindo-se amadas e fortalecidas para a continuidade do seu viver em um mundo de expiações e de provas. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, questões 324 a 333, onde se pode esmiuçar mais esse assunto, escreve que uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são o resultado de seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Todos com os mesmos propósitos, os mesmos sentimentos e pensamentos. Então, meus irmãos, é assim que deve ser o caráter das reuniões espíritas, sérias e que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Continuando então com os nossos pensamentos elevados, vamos pedir pelos nossos irmãos doentes, familiares, amigos. Pedimos que cada irmão mentalize seu amigo, seu familiar que esteja necessitando de amparo. Que os socorristas de Jesus visitem cada irmão que ora estamos mentalizando e que esses irmãos recebam fluidos benéficos, energias salutares, fazendo com que haja uma total harmonização tanto do corpo físico como do espírito. Pedimos agora pelas nossas águas, as águas que estão nos nossos lares, que sejam fluidificadas, energizadas e que ao tomarmos possamos nos sentir revigorados e até curados, conforme o nosso merecimento e a vontade do nosso Pai. Por fim, agradecemos a Jesus pela oportunidade de conhecermos os seus ensinamentos através do seu Evangelho, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos. E que assim seja.